Bem, pessoal, tudo bem? Neste vídeo aula, ou nesta videoaula, vamos aprender a fazer o cálculo de área de um determinado imóvel, tá? Eu estou aqui um caso de estudo bem prático, um imóvel que é quase terreno baldio. Então, tomei a liberdade de, primeiramente, criar uma camada tipo polígono, de seguida vetorizei, alterei aqui o estilo só para ficar mais bacana. E de seguida vamos supor que nos pediram para fazer o cálculo de área deste mesmo imóvel. Como é que a gente iria proceder? Bem, eu no QGIS inicialmente vejo duas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o cálculo de área. A primeira é uma ferramenta de cálculo simples de área, que a gente consegue medir a área e o perímetro. E a segunda é a partir mesmo da calculadora de campo, ou seja, nós com base nesse polígono, nós temos aqui uma database do próprio polígono que inicialmente só tem um ID e a partir dele a gente cria um campo para a área e faz o cálculo, ele vai ficar aqui anexado, que posteriormente vamos ter aqui uma visualização no QGIS. Então, sem mais demora, vamos começar com o primeiro método, que é muito simples até. Então, essa ferramenta fica sempre aqui, se não me engano, a ferramenta medir. Se eu clicar lá, temos aqui a opção, inicialmente o mais preciso é essa aqui, medir linha, que é para perímetro, e medir área, tá? Notem que o mesmo procedimento que usaremos para medir linha é o mesmo que vamos usar para medir área, tá? É só seguir aqui os parâmetros de entrada aí, vai dar tudo certo. Então, eu vou começar com a área, que é o mais importante por enquanto. Eu vou aqui em medir área e de seguida eu vou deixar essa opção habilitada para ele considerar aqui o meu elipsoide de referência, que eu já configurei aqui. A seguir, tem aqui um campo com valor total 0 metros quadrados, não é isso? Eu já sei que a minha área de estudo é extensa, então eu vou alterar para hectares, tá? Alterei para hectares, o procedimento é simples, é só vetorizar, seguindo aqui os versos do terreno. E se a gente notar, ele vai começar a fazer aqui o cálculo da área. Então, esse método por mim é muito intuitivo. Por exemplo, nós precisamos fazer uma estimativa de quanto é que exatamente a área de uma zona de forma rápida, talvez sem precisar anexar ou salvar aqui os dados. E a gente vai notar que temos aqui já o dado da área, que é aproximadamente 23,177 hectares, tá? É de forma rápida, por quê? Porque não se tem a segurança que se calhar ele pegou no verso ou não, mas conseguimos ter aqui a área aproximada. O mesmo procedimento a gente tenta fazer com o polígono. Agora, vamos supor que por enquanto tem um imóvel, se calhar terá mais imóveis e a gente precisa fazer de forma automatizada o cálculo tanto de área como perímetro. Como é que a gente procederia na base desse mesmo polígono? Então, é simples. Eu seleciono aqui a minha shape com o nome imóvel e com o lado dentro do mouse eu venho aqui à procura da ferramenta, abrir a tabela de atributos. Eu posso encontrar aqui, eu também tenho aqui um atalho aqui. No meu caso, por questões didáticas, eu venho mesmo aqui abrir a tabela de atributos e inicialmente eu criei uma camada que só tem aqui um atributo, o ID, eu vou habilitar ou entrar no modo edição, clicando aqui no lápis e venho aqui procurar uma ferramenta com o nome calculadora ou abrir a calculadora de atributos. Em algumas versões vem calculadora de campo, é a mesma coisa. Então eu clico lá e teremos essa tela aqui, essa caixa de diálogo. E na caixa de diálogo eu vou criar aqui um campo, um novo campo. Se eu tivesse aqui um campo existente, vir aqui na opção atualizar o campo e procurar aqui o campo. No caso, eu tinha aqui só o campo ID, mas no meu caso não tenho nenhum campo, então eu vou criar aqui um campo com o nome área, mas essa área vai estar em, vamos deixar por enquanto em metros, área em metros, tá? Área em metros. Por exemplo, o que acontece? O campo, o nome do campo normalmente não passa mais de 10 caracteres. Então, se for para abreviar, melhor, tá? Área em metros, eu tentei abreviar, chegou até aqui, não tem problema. E eu vou dizer, olha, este meu campo vai ser do tipo, vou deixar por enquanto do tipo decimal. Depois eu vou explicar o que eu uso outro tipo que é no tipo de texto, mas por enquanto eu vou deixar do tipo decimal. Ele vai perguntar qual é o comprimento do campo. No caso, o campo ou esse campo que se encontra aqui terá 10 caracteres. E essa precisão tem a ver com
os valores depois da vírgula. Por exemplo, nós fizemos um cálculo de forma rápida e notamos que o polígono em si, ou o imóvel em si, tinha 23.177, tá vendo? São os números decimais após a vírgula é que a gente considera aqui nesse campo. Eu vou deixar padrão e o que acontece? Eu posso vir aqui em geometria, aqui nessas ferramentas, geometria, e eu procuro aqui essa ferramenta que tem um cifrão área, tá? Geometria, cifrão área, duplo clique, tá? Dando aqui, eu posso também simplesmente apagar e fazer o processo de forma manual, cifrão área, que a gente vai ter o mesmo dado. Se a gente visualizar aqui por baixo, nós temos aqui um preview do que seria a área em metros. Tá aqui o preview, eu vou dar OK. Dando OK, eu tenho aqui a área em metros, que é 23 mil metros quadrados, aproximadamente 23 mil metros quadrados. Bem, agora vamos supor que nos pedem, em vez de calcularmos em metros, como é que iremos calcular em hectares? Em hectares é simples, eu venho novamente aqui na calculadora de campo e eu vou criar mais um campo com o nome área, dessa vez em hectare, HA, e eu vou deixar, por exemplo, do tipo decimal. Eu vou vir novamente aqui na ferramenta geometria, e em geometria eu vou procurar aqui o campo área, certo? Cifrão área, é sempre o cifrão área, tá? Porque com o cifrão ele me dá já o resumo da área completa. Por exemplo, se eu clicar aqui na área simples, ele vai abrir e vai dizer lá para você colocar as coordenadas dos versos, e é muito complexo, tá? Então a gente usa essa aqui com cifrão, que ele vai dar já o resumo da área total, tá? No caso tá em metros, para estar em hectares eu faço uma divisão, tá? Divido por 10.000, que é a conversão, e ele vai dar aproximadamente 23,190 hectares, tá? Deu um aproximado com o cálculo que a gente fez aí de forma rápida, tá? Então, e como é que seria a ideia de calcularmos o perímetro? O perímetro seria a mesma coisa. Eu venho aqui na calculadora de campo, e na calculadora de campo eu crio um campo, tá? Perímetro. Criei o campo com o nome perímetro. Eu vou deixar números decimais. Vou deixar aqui o padrão. E eu venho aqui novamente na ferramenta geometria. E em geometria eu vou procurar aqui a ferramenta com o nome perímetro, tá? Perímetro, tá? Perímetro, tá aqui a ferramenta perímetro, e eu dou aqui duplo clique e ele vai me mostrar aqui o perímetro em metros. Se eu quiser converter para quilômetros, é só dividir consoante o número de conversão que a gente já aprendeu aí em aritmética, tá? Eu vou dar aqui OK e tenho aqui o dado em perímetro. Mas agora resta aqui saber uma questão. Se a gente notar, eu vou até salvar ainda aqui essas alterações e vou tentar até rotular, tá? Vou rotular essa shape, essa camada com a nossa área, tá? Rotulei, vou botar aqui um buffer e consequentemente até vou acrescentar aqui o tamanho só para ficar mais legal, e se calhar vou colocar aqui. Então nós temos aqui a área e a gente notou que quando a gente usou essa ferramenta aqui, a área, nós temos aqui as unidades a representar, tá? Por exemplo, temos aqui quilômetros ou mesmo hectares. Se eu tentar vetorizar aqui uma, ele vai te mostrar aqui as unidades. E infelizmente aqui ele não vem já diretamente. A gente tem que criar uma concatenação do campo para conseguirmos colocar aqui a unidade de lado. Como é que a gente faz isso? Novamente eu vou voltar aqui no elemento, no imóvel, e abro aqui a calculadora de campo. Tem aqui os campos criados e eu vou fazer o seguinte: entro no meu modo de edição. É sempre importante, pessoal, entrar no modo de edição, senão não vai funcionar. Entro no modo de edição, abro aqui a calculadora de campo e na calculadora de campo eu vou colocar, por exemplo, mais um campo. Vou criar um campo com o nome área. Dessa vez vou colocar hectares, tá? Hectare, tá? Só para diferenciar o H dos hectares. Senão, se eu criar um campo existente, não vai funcionar. Então, eu quero fazer o seguinte: eu quero colocar aqui esse campo hectares, os dados do hectare da zona de estudo, e depois
dar um espaço, colocar aqui a unidade, ou fazer uma concatenação, como é formalmente chamada. Então, eu, em vez de usar aqui o tipo de texto decimal, eu uso aqui o de texto ou cadeia de caracteres para conseguirmos colocar números e letras. E aqui eu venho em campos e valores e eu vou puxar o campo área em hectares. Puxei, a área está aqui em hectares. O que eu vou fazer? Eu venho aqui abaixo e tem uma ferramenta. Essa ferramenta, tem aqui algumas ferramentas e eu vou usar essa. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de concatenação de cadeias de caracteres. Eu daqui, clique nessa ferramenta e eu vou usar aspas simples. Não adianta preguiça daqui. Nessa aspas simples, eu estou a primeiro concatenar espaço, do tipo, eu tenho aqui o valor da área de um espaço e depois uso novamente a expressão concatenar. Vou usar esse elemento só para tirar ou não ter que procurar no teclado. E desta vez vou concatenar aqui o HA representando aqui a unidade. Não sei se eu percebi. Temos aqui o campo, o valor do campo área, que ele vai representado por duas aspas, por aspas duplas, não é isso? Tem a expressão concatenada e depois eu concatenei o que? Concatenei primeiro espaço. Por quê? Porque se eu deixar assim, vou até apagar aqui essa concatenação, ele vai estar junto o valor. Então eu concatenizo também aqui o espaço, se calhar está muito, e depois vou concatenar aqui a unidade, ele vai me dar já com a unidade. Feito isso, vou dar OK, ele vai me mostrar um campo do gênero. Temos aqui a área em hectares já concatenada, tá? O mesmo procedimento vou fazer também para o perímetro, que é indo aqui na calculadora de campo, vou escrever aqui peri, só peri, tá? E aqui o tipo de dado dessa vez será do texto. E eu vou buscar os campos, em campos e valor, eu vou buscar aqui o campo perímetro, tá? Perímetro, vou concatenar primeiramente o espaço, certo? Concatenar o espaço. De seguida, eu vou concatenar a unidade, tá? Pessoal, eu estou a clicar aqui para não ter que procurar no teclado as aspas simples, tá? Isso que eu clico aqui nessa ferramenta aqui para quebrar a linha. E depois eu coloco aqui a unidade que eu preciso. Então, vamos supor que já são metros, não é isso? Tá? Metros. Oh, vou deixar só M, tá? M, tá? Tá aqui representada e OK. Temos aqui os dados dos hectares, ou da área em hectares e do perímetro em metros. Feito isso, eu salvo aqui essas alterações feitas e vou previsualizar, tá? O meu campo anterior tá deste jeito. Eu vou aqui abrir a opção de rotular e desta vez vou rotular com aquele campo que eu criei já com a concatenação da unidade, tá? Rotulei. Inicialmente temos aqui a área em hectares, HA, e também temos aqui o perímetro da mesma feição. Então, pessoal, eu queria mostrar mais ou menos isso, como é que é. É um processo muito simples, a gente executar várias vezes e fazer naquele processo do tipo, não temos apenas um imóvel calculado, mas sim vários vetorizados, ou mesmo a província toda de Luanda. A gente pode criar expressões aqui na calculadora ou na tabela de atributos, onde vão ser anexadas aqui os dados, tanto da área, perímetro, entre outros. Então, por hoje é tudo, ou por agora é tudo. Inscrevam-se no canal. Até a próxima aula.